Tão precioso, tão poderoso nós estarmos juntos como igreja, desfrutando desse tempo juntos de comunhão, de louvor, de adoração. É sempre um privilégio muito grande. O que eu quero compartilhar com vocês hoje é sobre fé. Quero falar sobre fé e eu coloquei o título da mensagem, O Valor da Fé. A fé é algo muito importante. Quando nós falamos da nossa caminhada com Deus, entender a respeito da fé é algo importante. E o desejo do meu coração é fortalecer a sua fé, encorajar você a crer ainda mais. E eu quero fazer de forma muito simples, respondendo algumas perguntas. Primeiramente, como nasce a fé? Como a fé ela nasce? Segundo lugar, o que é fé? Terceiro lugar, quais são as recompensas da fé? Qual é o resultado da fé? E por último, como permanecer na fé? E eu penso que é um tema bastante importante, porque na atualidade nós estamos saturados de informações, nós temos acesso e o privilégio de termos informações a todo instante, a todo tempo, do que acontece à sua volta, do que acontece com os seus amigos, do que acontece ao redor do mundo. Então, nós temos uma quantidade muito grande de informações e de acesso à informação, seja pelas redes sociais, seja pela televisão, e nós estamos nos alimentando constantemente dessas informações. Nós estamos o tempo todo conectados com o que acontece ao redor do mundo. Não sei se eu cheguei a compartilhar já, mas no final do ano passado, a Juliana e eu fizemos uma experiência, tomamos um propósito e passamos mais de 60 dias, mais de 2 meses, sem qualquer acesso a redes sociais, sem olhar notícia nenhuma. E fizemos um experimento, fizemos uma experiência e foi algo muito interessante o que aconteceu. Nós não sabíamos de nada do que estava acontecendo no Brasil, mas nós orávamos todos os dias juntos, nós orávamos, clamávamos pela nação, mas sem saber do que estava acontecendo e também sem acesso às redes sociais. Na verdade, em redes sociais eu passei mais de 6 meses sem utilizar as redes sociais, sem acesso. E é uma coisa interessante, porque eu percebi que melhorou significativamente a minha concentração, o foco, a minha capacidade de render, de produzir, melhorou demais a minha memória. Então, eu percebi uma série de resultados nessas decisões, de me abster por um tempo desse excesso, dessa saturação de informações. Obviamente, eu não sou contra, eu creio que é importante nós sabermos o que está acontecendo, mas, obviamente, há um risco nenhuma de fazer alguma coisa. Nós não temos poder nenhum de fazer alguma coisa com relação ao que está acontecendo ao redor do mundo, exceto clamar a Deus, exceto orar, exceto pedir que o reino de Deus venha, que o evangelho continue sendo pregado, e nós fazemos parte disso. Mas eu percebo também que toda essa dinâmica, muitas vezes ela coloca em xeque a nossa fé, ela questiona a nossa fé. E se nós não permanecermos atentos a isso, pode ser que você desanime, que você deixe de crer, ou que a sua fé ela seja desencorajada. Então, nós temos que estar atentos a isso. Então, o tema da fé, que é um tema que está presente durante toda a palavra de Deus, e não tem como esgotar esse assunto numa manhã. Tem muitos textos, tem muito conteúdo a respeito da fé, mas eu quero trazer alguns elementos, eu quero trazer algumas questões, alguns textos para falar sobre fé. E a primeira pergunta que surge, que eu mesmo me faço, é como que nasce a fé? Talvez você crê hoje, e eu acredito que se você está aqui, é porque você crê ou porque algo acontece ou aconteceu no seu coração. Então, o fato de você estar aqui já é
um sinal da sua fé. Já é uma demonstração, talvez pequena, mas ela é uma demonstração de que você crê. Mas como que nasce essa fé? Como que ela surgiu no seu coração? Como que ela apareceu no seu coração? É interessante nós refletirmos nisso. E para começar, em primeiro lugar, é importante pensar que a fé, ela nasce de uma iniciativa de Deus. A fé, em primeiro lugar, ela é uma revelação de Deus a você. Tem um texto que eu quero ler com vocês, eu vou ler vários textos. O primeiro é Romanos, capítulo 10, versículo 17. Em Romanos, capítulo 10, Paulo está falando a respeito dos israelitas, e ele ora pelos israelitas, e ele ora para que os israelitas eles sejam salvos, eles conhecem de certa forma Deus, temem a Deus, mas não creem no Senhor Jesus Cristo. E Paulo está tratando desse assunto. Depois ele fala de como Moisés trata a questão da justiça de Deus, da importância da pregação. E no versículo 17, que eu quero destacar, o texto diz assim: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então a fé, ela vem pelo ouvir a mensagem, ouvir a palavra de Cristo. Então, em primeiro lugar, quando a mensagem é anunciada, quando a mensagem é pregada, a fé vem a partir dessa mensagem. Então, ela é uma iniciativa de Deus. Deus, ele toma a iniciativa e ele revela no seu coração, no seu interior, a sua palavra. Então, ela é uma iniciativa de Deus. E a partir dessa iniciativa de Deus, existe uma resposta interior. Você responde a essa mensagem. Você responde a essa revelação de Deus ao seu coração. Para exemplificar isso, eu lembro, aos 9 anos de idade, num retiro do Betel. E tivemos agora dezenas de crianças, adolescentes, jovens, nos retiros de Betel nesse mês de janeiro. E é algo extraordinário, é uma bênção de Deus, e glória a Deus que esse ministério vem perseverando, e com certeza muitas e muitas crianças, muitas vidas estão sendo alcançadas. E a minha experiência não foi diferente. Aos 9 anos de idade, eu lembro de uma mensagem de noite, e aquela mensagem mexeu no meu coração. Eu sentia algo aqui dentro. E eu lembro que nós estávamos no quarto, tinha um campo de futebol e tinha umas casinhas lá embaixo, depois do campo, e nós estávamos no quarto de noite, as luzes do quarto já estavam apagadas, tinha um professor conosco lá, mas nós estávamos conversando. E, de repente, começa uma conversa a respeito da mensagem que nós tínhamos escutado. As luzes, o professor acendeu as luzes e nós, na verdade, saímos do quarto e sentamos numa roda no campo de futebol. Era de noite, era escuro, e ali nós eu respondi a essa mensagem no meu coração. E ali eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus. Eu recebi a Jesus como Senhor, como Salvador na minha vida. Então, eu ouvi a mensagem, ela ministrou o meu coração e houve uma resposta a essa mensagem. Então a fé, ela nasce dessa iniciativa de Deus, dessa revelação de Deus e uma resposta do meu coração. Quando nós vamos para a parábola do semeador, Mateus capítulo 13, e as diferentes sementes, ou as sementes, a mesma semente, na verdade, que é a palavra de Deus, semeada em diferentes tipos de solos. E Jesus, ele termina essa parábola dizendo assim: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então a semente, ela é semeada. E nós anunciamos a mensagem, nós pregamos a mensagem, nós pregamos o evangelho, mas aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, é necessário uma resposta interior.
Não é apenas ouvir audivelmente, mas é uma resposta interior, é ouvir com o seu espírito e responder a essa mensagem. Pessoas que não ouvem audivelmente, elas, da mesma forma, elas podem responder interiormente, elas respondem a essa mensagem, a essa palavra, e dali nasce a fé. Então a fé, ela é uma revelação de Deus e é uma resposta interior. E isso não somente no início da sua caminhada, mas isso também durante a sua caminhada como discípulo, como alguém que ama Jesus, como alguém que anda com Ele. Deus, Ele fala conosco de diversas formas e nós respondemos a essa fala. Então há uma conexão, há uma amizade, há uma sincronia nessa relação com Deus. Deus fala e eu respondo interiormente. Deus me dá uma direção e eu obedeço, eu sigo essa palavra. Então, a fé nasce dessa iniciativa de Deus e dessa resposta interior. Mas o que é a fé? E, obviamente, nós lembramos de Hebreus capítulo 11, mas eu quero citar alguns outros aspectos que eu creio que são importantes para nós entendermos a respeito da fé. Em primeiro lugar, a fé tem a ver com uma convicção da realidade de Deus. Ou seja, você tem uma certeza, uma convicção no seu coração de que Deus existe, de que Deus é real, de que Deus está presente. E às vezes nós esquecemos de certa forma disso, de que Deus é real, de que Ele está aqui. Não é verdade? Pensa no o quanto é extraordinário o fato de podermos afirmar que Deus está aqui. Não é maravilhoso isso? O Deus criador dos céus e da terra, Ele está aqui no nosso meio. Ele habita no meu espírito. Ele habita no meio do seu povo. Então Deus está aqui. Olha só a passagem em Gênesis, capítulo 28, versículo 16. Gênesis capítulo 28 é a história conhecida de Jacó. Jacó, depois de receber a bênção do seu pai, naquela confusão com seu irmão Esaú, Jacó, ele sai de casa, ele está a caminho de Berseba para Harã, e chega de noite, Jacó, ele vai pernoitar, ele precisa descansar um pouco, e ele pega uma pedra como travesseiro, e ele deita, e ele dorme ali onde ele terminou o dia dele. E naquela noite Jacó tem um sonho. Ele vê uma escada que está apoiada na terra, no chão, e ela se estende até o céu. E nesse sonho, Jacó ele vê anjos subindo e descendo pela escada. E o Senhor ele está ali do lado da escada e tem uma palavra do Senhor de Deus para Jacó. Você será abençoado, você, sua descendência, essa terra será dada a você e sua descendência. Então, Jacó, ele tem uma experiência com Deus num sonho. Quando Jacó acorda, no versículo 16 diz assim: quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Jacó, ele acorda aterrorizado, porque a experiência foi real. Ele percebeu no seu espírito, através do sonho, que Deus estava ali com ele. Era lugar da presença de Deus. E ele tem essa experiência e Jacó passa a ter uma convicção da realidade de Deus, de que Deus é real, de que Deus existe e que Ele está presente na vida dele.
Então, a fé, ela tem a ver com essa convicção da realidade. Você tem convicção? Você tem essa certeza no teu espírito, no teu coração, de que Deus é real mesmo? Se Deus é real na sua vida, se você tem convicção da presença dEle, nada é impossível. Tudo pode acontecer. Alguns anos atrás, eu tive uma experiência muito impactante, muito marcante na minha vida. Faleceu um amigo muito próximo num acidente aéreo, alguns de vocês conhecem a história. Foi trágico, nós tínhamos uma amizade, um relacionamento muito bom, e ele faleceu num acidente aéreo. E nós oramos pela ressurreição dele. E ele veio em Curitiba, e nós passamos uma noite, o enterro seria no dia seguinte, e nós estávamos entre várias pessoas orando, reunidos, orando pela ressurreição dele. E cantávamos, e louvávamos, e adorávamos, o caixão estava ali, e nós clamamos a Deus pela ressurreição desse amigo. A experiência foi muito trágica, a morte foi, assim, chocante, e nós clamamos pela ressurreição dele. E eu tive uma experiência muito interessante, porque eu estava com as mãos em cima do caixão e clamando a Deus por um milagre. E em certo momento, com as mãos no caixão, eu tive uma sensação, um sentimento, isso é um testemunho, eu não sei como explicar isso, mas eu tive uma sensação de que Jesus estava ali naquele caixão, em pé do lado. Eu senti uma presença de Deus como eu nunca tinha sentido antes. Era como se o próprio Jesus estivesse ali. Eu não via nada, eu não vi nada, nenhum vulto, nada disso. Eu apenas tive uma convicção muito forte de que Jesus estava ali. E quando eu tive essa convicção, isso gerou uma certeza no meu coração. Foi tão forte que eu tinha certeza que se Jesus dissesse alguma palavra, o nosso querido colega teria levantado. Se Jesus dissesse, levanta-te, ele teria ressuscitado. Tamanha foi a convicção no meu coração. Ele não ressuscitou, o meu colega, isso não aconteceu, ele foi sepultado e nós choramos a morte dele, mas o meu coração encheu-se de uma certeza que eu nunca tinha tido antes. Foi uma experiência muito forte. Eu tinha a convicção de que qualquer coisa poderia acontecer, porque o próprio Senhor Jesus estava lá. Então, essa convicção da realidade de Deus, se eu de fato creio que Ele está aqui, qualquer coisa pode acontecer. Ele pode operar qualquer milagre, qualquer cura, qualquer transformação, qualquer salvação. Tudo é possível. Então, a fé tem a ver com essa convicção da realidade. E se você tivesse que dar uma nota de 0 a 10 sobre a convicção da realidade de Deus no seu coração, o quanto você tem certeza de que Deus existe, que Ele é real, que nota você daria? Não precisa falar em voz alta, né? Só pense, né? Porque isso, de certa forma, é um exame da sua própria fé. É você examinar o quanto você de fato crê, o quanto você de fato acredita que Deus é real, que Ele existe, que Ele opera nesse tempo, nesses dias. Mesmo em meio a tanta corrupção, mesmo em meio a tanta confusão, mesmo em tanto a tanta maldade que existe no mundo. Eu não sei quantos acompanharam, né, o caso do Jeffrey Epstein. É um caso de um bilionário americano que tinha uma ilha nos Estados Unidos. Ele faleceu, ou dizem que faleceu, mas escândalos, tráfico sexual, imoralidades vieram à tona com as maiores autoridades, maiores celebridades do mundo, e veio à tona uma maldade, uma corrupção, um negócio assim tão
tão terrível, tão profundo. Deus é real, Ele ainda opera, Ele está presente nesses dias, mesmo quando a corrupção se alastra, mesmo quando a imoralidade cresce cada dia mais e mais. Um segundo aspecto do que é fé, eu diria que é uma confiança absoluta e descanso na relação com Deus. Se você crê de verdade, você confia absolutamente em Deus. Você confia plenamente em Deus e você descansa nessa relação com Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz que, deixa eu abrir aqui. Tiraram Hebreus da minha Bíblia aqui. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. E quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Costumo dizer que sem café é impossível agradar a Deus, né? Mas, na verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. E quem dele se aproxima precisa o quê? Precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Percebem a importância de nós termos uma convicção da realidade de Deus, de quem Ele é? E quando você se aproximar dEle, você precisa se aproximar com essa convicção, com essa certeza de que Ele existe, e ao se aproximar com essa certeza, existe recompensa. Coisas boas acontecem quando você se aproxima de Deus dessa forma. E quando eu falo de confiança absoluta e descanso na relação com Deus, quando você crê de fato que Deus existe, você se aproxima e você ora por algumas situações, você ora pedindo coisas, mas muitas vezes, muitas coisas não acontecem. Não acontecem como nós gostaríamos que acontecessem. Não acontecem do nosso jeito. Eu costumo dizer que eu já orei por pessoas que foram curadas e orei por pessoas que não foram curadas. Aliás, eu brinco porque é uma coisa séria, mas é engraçado por um lado. Eu lembro de uma experiência de orar por uma pessoa que teve câncer, e era um câncer muito agressivo. Eu e o marido dessa mulher, nós impusemos as mãos sobre ela num estacionamento de um supermercado e ela foi curada. Ela foi completamente curada de um câncer. Mas eu já orei por uma pessoa também e achei que ela estava sendo curada, mas no dia seguinte ela faleceu. Estávamos num hospital em Brasília e nós oramos por essa pessoa que estava acamada, ela tinha tomado soda cáustica com a intenção de se matar, mas ela estava já fora de perigo a princípio, e nós oramos por ela, e enquanto nós orávamos, ela falou assim: meu corpo está queimando, meu corpo está queimando. Ela sentia como se fosse um fogo no corpo dela. E quando nós oramos, eu achei, quando ela falou que estava queimando o corpo dela, eu tinha certeza que Deus estava curando completamente essa pessoa. Mas no dia seguinte, ela faleceu. Foi para a glória. Então, eu brinco dizendo o seguinte, né? Eu posso orar por você, mas tem duas possibilidades, né? Pode ser que você seja curado, né? Pode ser que no dia seguinte você seja promovido à glória eterna, né? Ou seja, nós oramos, nós clamamos, mas as coisas não acontecem como nós muitas vezes pensamos, planejamos. Esse controle não é nosso. Mas eu creio que Deus está operando, que Deus está agindo. Então, quando nós oramos, algo acontece. Deus, Ele opera.
Ele opera de uma forma soberana, Ele opera muito acima, muito além do que eu consigo pensar ou imaginar. E eu descanso. Quando eu apresento diante de Deus as minhas ansiedades, e Paulo vai falar sobre isso em Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 6, né? Não andem ansiosos por coisa alguma. Então, às vezes, você está ansioso, você está preocupado, você está irritado, você está nervoso por coisas que estão acontecendo ou não estão acontecendo. E Paulo diz, não andem ansiosos, apresentem tudo a Deus, com orações, súplicas, ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, quando você crê, você ora, você se rende e você descansa. Você deixa Deus operar, você deixa Deus agir. Um outro aspecto, um outro elemento da fé é que quando você crê, de fato, você tem certeza de que tudo é possível. Jesus, ele desce do monte da transfiguração e uma multidão estava reunida e Jesus se aproxima dessa multidão e pergunta o que vocês estão discutindo. E um pai levanta a mão e diz, mestre, o meu filho, ele sofre já há muito tempo, ele sofre desde nascença com um espírito que o atormenta. Ele não consegue falar, esse espírito o joga no fogo, o joga na água, tentando matá-lo. E os seus discípulos não conseguiram expulsá-lo. E Jesus questiona toda a multidão e diz, ó gente incrédula, até quando que eu terei que suportar vocês? E Jesus está questionando a incredulidade do povo. Jesus ele chama o menino, o espírito o agita violentamente. Jesus ele dá uma ordem para que o espírito surdo e mudo se retire dessa criança e nunca mais volte a entrar. E o espírito agita novamente essa criança e ela cai no chão como se estivesse morta. E as pessoas dizem, ele morreu. Jesus vai lá, Jesus o toma pela mão e o levanta. Depois os discípulos estão reunidos com Jesus e perguntam, Jesus, por que é que nós não conseguimos expulsar esse demônio? E Jesus diz, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. E ele termina depois dizendo, mas tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Todas as coisas são possíveis se você crê. Não significa que tudo vai acontecer, não significa que vai ser exatamente como você deseja, mas todas as coisas são possíveis àquele que crê. Então, quando você se aproxima de Deus, você se aproxima com essa certeza, com essa convicção, com essa confiança. Então, a fé é uma convicção da realidade de Deus. Deus é real, Ele existe. A fé é uma confiança absoluta e um descanso na relação com Deus. Você confia e você relaxa. Você confia e você descansa. E em terceiro lugar, é certeza de que tudo é possível em Deus. Um terceiro aspecto, quais são as recompensas da fé? Vamos dizer que a fé, ela, por revelação de Deus e por resposta sua, ela foi gerada no seu interior, no seu espírito, e você agora crê. Você crê na realidade de Deus, você confia e você tem certeza de que tudo é possível. Quais são as recompensas da fé? Obviamente, em primeiro lugar, a recompensa da fé é a sua salvação e a vida eterna e todos os benefícios dessa salvação. Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, Jesus está com os discípulos, pós-ressurreição, antes de subir aos céus.
No versículo 15, ele diz assim: e disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. E aqui Jesus ele traz algo muito simplificado, muito resumido, e ele diz assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ou seja, a salvação vem por meio da fé. Você é salvo, e Paulo vai escrever isso em Efésios capítulo 2, versículo 8, nós somos salvos pela graça por meio da fé. E isto não vem de vocês, diz Paulo, é dom de Deus, é presente de Deus, é iniciativa de Deus. Quando o texto diz, pela graça vocês são salvos, a palavra graça pode ser traduzida como deleite, prazer. Pelo prazer de Deus, pelo deleite de Deus, vocês são salvos por meio da fé, pelo fato de crerem. A salvação não é por obras, a salvação não é pelo teu bom comportamento, não é pelas ofertas que você dá, não é pelas boas ações, pelas práticas. Tudo isso é consequência, o caráter transformado, a vida transformada, o casamento transformado, o tratamento com outras pessoas é transformado. Tudo isso é sim resultado da fé, tudo isso vem a partir dessa experiência de fé, mas o que salva, o que garante a sua eternidade é o simples fato de você crer. E não há mais nada, absolutamente nada que eu e você possamos fazer. É fé. E muitas pessoas, elas creem, mas a vida delas não necessariamente é das melhores. Muitas pessoas ainda vivem distantes, muitas pessoas ainda talvez tenham comportamentos inadequados, mas não é isso que as salva. O que salva é a nossa fé, é a sua fé. Se você crê, você será salvo por causa da sua fé. E obviamente que há muitos benefícios, muitas consequências. Em segundo lugar, se você crê, existem sinais extraordinários que acompanham essa fé. E o texto seguinte, ali dos versículos 17 e 18, são alguns dos sinais que não vão acontecer o tempo todo ou obrigatoriamente, mas eles acontecem, eles são algumas demonstrações de fé. Olha só o versículo 17. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. São sinais extraordinários da fé, mas não necessariamente acontecem o tempo todo, não são obrigatoriedade, mas são sinais entre muitos outros. Aqui são sinais, talvez, do contexto da época. E nós sabemos que pessoas hoje têm sinais, têm experiências por meio da sua fé, sinais extraordinários. E Deus, pela graça dele, Ele traz muitas vezes proteção, livramento, curas, vários sinais, pelo simples fato de você crer, pelo simples fato de você acreditar nele. Outras ações extraordinárias, né? Quando vemos Jesus, por exemplo, dizendo que a fé, comparando a fé, ou ele diz, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês dirão a esse monte, move-te daqui para lá. Uma fé talvez pequena, uma fé talvez que é um pensamento seu alinhado com a palavra de Deus, que de repente muda uma realidade, que de repente muda uma situação. Talvez um pensamento muito simples, mas é um pensamento do alto, é um pensamento divino, é um pensamento que está alinhado com a palavra de Deus. E esse simples pensamento, ele gera resultados extraordinários, ele gera grandes mudanças. Talvez no seu negócio, na sua família. Então, uma pequena ação de fé move grandes coisas. Mas tem uma recompensa
que eu acho extraordinária e que eu entendo também que é fundamental para os dias de hoje. Tiago, capítulo 1, versículos 5 a 8. Tiago, capítulo 1, versículos 5 a 8. O texto diz assim, e Tiago está falando num contexto de provação, de prova da sua fé, e ele diz assim, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Uma das recompensas da fé é sabedoria. Sabedoria do alto, sabedoria divina, sabedoria de Deus. Você pode talvez ter muita experiência naquilo que você faz, na sua profissão, no seu trabalho, nos seus negócios. Você pode ter estudado, ser uma pessoa inteligente, uma pessoa que tem experiência, que tem maturidade, mas a sabedoria de Deus está acima disso. A sabedoria de Deus é muito maior do que a sua capacidade humana, do que a sua capacidade de inteligência, de gestão, de administração, de conhecimento. A sabedoria de Deus é algo muito mais elevado. Muitas vezes você está diante de situações que são boas, 2 oportunidades de negócio, e as 2 são boas, mas você precisa escolher apenas uma. Como fazer? Nós não conhecemos nem as ameaças, nem as oportunidades de 2026. Não é verdade? Nós fazemos um plano, nós fazemos um planejamento para o ano, nós temos talvez algumas metas, alguns objetivos, coisas que queremos fazer, alcançar, mas nós não sabemos quais serão as ameaças. Também não sabemos quais serão as oportunidades. Vivemos um tempo de instabilidade econômica, política. Pastor Marcos já comentou, domingo passado, é um ano de eleições. Então, muita coisa vai acontecer nesse ano. Então, nós não sabemos, mas nós podemos dizer, Deus, me dá sabedoria. Me dá sabedoria hoje, me dá sabedoria essa semana para tomar decisões. Decisões que vão impactar o seu ano. Mas se de repente você tomar uma decisão errada agora, você vai sofrer a consequência disso. E obviamente nem sempre nós acertamos, nós aprendemos também com os nossos erros. Mas se eu tiver essa prática constante, Deus, me dá sabedoria. Me dá discernimento, me mostra o que fazer, que decisão tomar. Para que lado que eu vou? Vou para a direita, vou para a esquerda? Essa sabedoria, ela está disponível. E eu quero encorajar você a orar por sabedoria. Sabedoria do alto. Para que Deus te dê ideias, te dê entendimento. E se você está andando por um caminho que não é legal, que teu coração talvez te incomode, você diga, Deus, eu quero paz naquilo que é o teu caminho, naquilo que é o teu plano. E quando nós pedimos, diz o texto, peça sem duvidar. Peça com a certeza de que Deus vai dar uma direção. Então, se você crê, você ora, você anda com Deus e pede sabedoria, creia que Ele vai falar com você, Ele vai te dar um pensamento, Ele vai te dar uma ideia, Ele vai te dar a direção necessária. Isso é recompensa da sua fé.
E muitas outras coisas poderiam ser citadas como resultado da nossa fé. Quando nós lemos Hebreus capítulo 11, o que os homens da fé, aquela nuvem de testemunhas, experimentou, vivenciou no passado por causa da sua fé, é algo extraordinário. Como permanecer na fé? Esse é o último ponto, o último aspecto. E tem um texto em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, que é muito interessante. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, onde Paulo, ele diz o seguinte: examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados. Parece que Paulo está falando numa sala de aula, né, para os alunos. Mas ele está falando da importância de nós examinarmos a nossa fé. Fazermos uma autoavaliação, um autoexame de como está a fé no meu coração. Do quanto eu de fato creio. E ele usa uma expressão, né? Ele usa na frase, ele diz: não percebem, vocês não estão entendendo que Cristo Jesus está em vocês? A não ser que tenham sido reprovados. Ou seja, se você não tem esse entendimento, se você não consegue compreender que Cristo habita em você, você não passou no teste. Você está reprovado, você não entendeu ainda que o próprio Deus, em Cristo, através de Cristo, habita em mim e em você. Então nós precisamos examinar a nossa fé. E existe um termômetro da nossa fé. E eu creio que esse termômetro de como está a nossa fé tem a ver com a oração. A oração, ela é um termômetro da nossa fé. Quando nós vamos para Lucas capítulo 18, é um texto onde Jesus está falando para os discípulos dele. Jesus ele conta uma parábola para que os discípulos não desanimem e deixem de orar. Parece que Jesus ele sabia, né, o que viria nos séculos seguintes. E ele conta uma parábola para que os discípulos perseverem em oração, que eles permaneçam firmes em oração. E Jesus conta a parábola da viúva persistente. Uma viúva que foi injustiçada, ela pede ao juiz da cidade que o juiz faça justiça com ela. O juiz da cidade, ele não teme a Deus, não teme aos homens, ele não está nem aí com essa viúva. Mas a viúva, ela insiste, e ela persiste, e ela importuna, ela incomoda esse juiz. E ela incomoda tanto que o juiz diz, para que essa viúva pare de me importunar, para que essa viúva pare de me incomodar, eu vou fazer justiça a ela. E o juiz, ele faz justiça a essa mulher. E Jesus, ele continua a parábola dizendo: acaso Deus, o justo juiz, não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? Jesus está dizendo, o Deus Criador dos céus e da terra, que é um justo juiz, Ele fará justiça a quem clamar a Ele de dia e de noite. De dia e de noite significa constantemente. De dia e de noite significa sem cessar, sem parar. Jesus está ensinando os discípulos a clamarem a Deus constantemente para que justiça seja feita. E Jesus, ele termina a parábola, ele começa a parábola falando sobre oração, e ele termina a parábola dizendo: acaso, quando o Filho do Homem vier, acaso, quando o Senhor Jesus retornar, encontrará fé na terra? E Jesus termina a parábola dessa forma. Jesus ele está fazendo uma associação direta entre orar, entre clamar por justiça constantemente e fé.
Para mim, a fé, a oração, ela é um termômetro da minha fé. Se eu oro constantemente, se eu clamo a Deus constantemente, é porque existe fé no meu coração. Então, se você tem fé, isso vai ser evidenciado na sua relação com Deus, na sua oração, de dia e de noite. E em cima do trator, na sala de ordenha, no pátio da cooperativa, na escola, numa viagem, você está conversando, você está orando, você está falando com o teu Deus. Ontem de manhã saí para fazer uma caminhada por Curitiba e caminhei e passei mais de 2 horas caminhando e orando, falando com Deus sobre muitos assuntos, muitas coisas, pessoais, familiares. Orei por essa manhã de hoje, orei pela vida de vocês, para esse tempo de palavra. Orei pelos meus filhos, pela minha esposa, orei pelo Brasil, orei pelo que está acontecendo ao redor do mundo, andando e clamando a Deus, orando, crendo que Deus é poderoso para falar, para transformar, para fazer grandes coisas nesse tempo, nesses dias. Então, a oração, ela é um termômetro da minha fé. Ela evidencia se de fato eu creio. Então, se você crê, ore, clame a Deus, clame por justiça de Deus, clame pelo reino de Deus vindo sobre o Brasil, sobre a tua casa, sobre a tua família. E creia que coisas poderosas podem acontecer. Para finalizar, João capítulo 15, versículos 7 a 8, sobre como permanecer na fé. João capítulo 15, versículos 7 e 8, o texto conhecido da videira e dos ramos. Jesus está dizendo que Deus, Ele é o agricultor, Jesus é a videira verdadeira, e se nós estamos enxertados, conectados com a videira, nós vamos produzir muito fruto. Versículos 7 e 8 diz assim, Jesus está dizendo, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Eu sempre lembro desse texto, né? A palavra permanecer no grego é meno. E eu acho tão legal, né? Porque tem a ver com a nossa identidade, né? Meno. Então não esqueça mais que a palavra permanecer no original é meno. Ou seja, somos aqueles que permanecem. E Jesus está dizendo, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, tudo que vocês pedirem será concedido. E o Pai é glorificado. Então, permanecer na fé tem a ver com permanecer em Cristo e as palavras dele permanecendo em nós. E permanecendo em nós na prática, permanecendo em nós em obediência. E quando essa relação existe, quando você permanece em Deus, as palavras dele permanecem em vocês, você vai pedir coisas e Deus vai conceder. Ele vai operar do jeito dele, no tempo dele, da forma dele. O desejo do meu coração é que você permaneça na fé, que a sua fé seja revigorada nesses dias, ela seja fortalecida. Meu desejo é que você possa experimentar Deus nesse tempo como alguém que é real, como alguém que está presente, como alguém que se importa, como alguém que quer operar na sua vida e através da sua vida. Amém? Eu queria que você orasse antes de eu orar para finalizar esse momento. Eu queria dar um espaço para que você ore. E talvez você, se você fizer uma avaliação da sua fé, talvez a nota que você dá para você mesmo pode ser uma nota baixa, talvez é 4, 5 ou 6. Talvez você percebe que hoje a tua fé está enfraquecida.
pelas circunstâncias, talvez por uma série de coisas que aconteceram, você deixou de crer fervorosamente. Queria que você orasse, que você colocasse o teu coração, a tua vida diante de Deus e peça ao Senhor que Ele fortaleça a sua fé. Por gentileza, ore individualmente e fale com teu Pai. Pai querido, a fé é algo tão extraordinário, tão poderoso. E nós te agradecemos, Pai, porque essa fé foi colocada em nosso coração pelo Senhor. É dom do Senhor. O Senhor nos deu o presente, a graça de nós darmos essa resposta interior à sua revelação. Obrigado, Pai, pela fé. Obrigado, Pai, porque por meio da fé somos salvos, por meio da graça. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá esse privilégio de experimentar o Senhor, de conhecer o Senhor. Pai, eu oro para que todos aqui possam ser fortalecidos na sua fé, possam ser encorajados em sua fé. Talvez nessa manhã, Pai, eles experimentaram, de certa forma, a tua revelação a eles. Talvez essa semente, essa palavra, ela caiu nesse solo, nesse coração. E o meu desejo, Pai, é que haja uma resposta interior positiva a essa palavra. Mas isso não é obra minha, isso é obra sua, é o teu Espírito que faz isso. Eu oro, Pai, para que muitos aqui sejam ministrados pelo Senhor, fortalecidos, encorajados no seu íntimo, Pai. Que a fé seja revigorada, que a fé seja fortalecida, Pai. Que de fato eles possam andar dia após dia com a certeza de que o Senhor existe e de que o Senhor recompensa aqueles que te buscam. Talvez alguns, Pai, foram desencorajados por crises, por dificuldades, por perdas, por traições, por tanta coisa negativa, tanta coisa ruim que aconteceu. Mas eu creio, Pai, que o Senhor é poderoso para restaurar, para curar, para fortalecer. Pai, há tantos benefícios da fé, tanta coisa acontece quando nós cremos. Milagres, curas, libertações, ações extraordinárias, o Senhor move montanhas, Pai. E nós clamamos ao Senhor, Pai, pela Tua manifestação, pelos Teus milagres de cura, de restauração, de transformação. Aqueles que estão doentes, Pai, nós oramos para que sejam curados. É o desejo do nosso coração, Pai, que haja cura sobre os que estão enfermos. Sobre aqueles que estão abatidos, deprimidos, Pai, que eles sejam revigorados, restaurados, curados na sua mente, nas suas emoções. Nós oramos, Pai, por salvação nesses dias. A Tua palavra diz que o Senhor deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Nós oramos, Pai, por salvação nesses dias em Vitimarsum, salvação em Palmeira, todas as cidades vizinhas, regiões próximas. Nós oramos por salvação nesse país, nessa nação, do mais rico ao mais pobre, Pai. Entre as pessoas mais simples, no meio das nossas autoridades, nós oramos por salvação nesse tempo. Que a Tua igreja, Pai, se levante, ela seja fortalecida nesse tempo, que ela não se corrompa, mas que ela exerça, Pai, um papel profético nessa nação, Pai. Nós cremos, Pai, na Tua palavra, nós cremos, Pai,
nos teus princípios e mandamentos, e é neles, Pai, que nós queremos, é sobre eles que nós queremos caminhar, decidir. Pai, nós oramos por sabedoria nesse tempo, Pai. Temos um ano inteiro pela frente, Pai. Muitas coisas acontecerão, e eu oro, Pai, por sabedoria, ao tomar decisões, ao planejar, ao pensar. Concede sabedoria, Pai, sobre a Tua igreja, sobre essa igreja local, para que ela saiba como proceder, para que saibamos, Pai, como viver nesse tempo, nesses dias. Obrigado, Pai, pela Tua palavra que nos guia, que nos direciona. Fortalece a cada um, Pai, nos Teus desafios pessoais, nos seus desafios familiares, profissionais, ministeriais. Fortalece cada um aqui, Pai, para a honra e glória do Seu nome. Eu oro em nome de Jesus. Amém.